Bom dia! Hoje é terça-feira, 27 de junho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre as novas formas de relacionamento com o avanço da tecnologia. Para tratar do tema, eu recebo a psicóloga Márcia Atiki. Márcia, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. E também o professor de administração da Unifesp, doutor em comunicação social e administrador do grupo Amigos 013, Alberto Claro. Alberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado pelo convite também. E você que acompanha o Bom Dia Baixada pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que já está aí na tela, é o 13 98877 9496. Basta enviar sua mensagem de texto ou de vídeo. Aplicativos de relacionamento e paquera têm se popularizado entre os usuários brasileiros. Prova disso é que 60% deles afirmam que usam aplicativos para conhecer novas pessoas. Os dados são de uma pesquisa feita pela Happn Brasil em parceria com a YouGov. A pesquisa ouviu cerca de 1.000 brasileiros, sendo 52% mulheres e 48% homens. De acordo com o levantamento, 20% dos entrevistados encontraram o atual ou último parceiro em redes sociais ou em aplicativos de relacionamento. A mesma porcentagem reflete as vias tradicionais dos encontros, já que 20% afirmou conhecer parceiros no trabalho ou na faculdade e 24% por meio de amigos. O amor ou encontros casuais nem sempre são a prioridade dos usuários de aplicativos. De acordo com o levantamento, 71% das pessoas disseram que fazer amigos é a principal razão para se arriscar no mundo dos aplicativos de relacionamento. O segundo e o terceiro objetivo, segundo as pessoas consultadas, é encontrar relacionamentos casuais ou sérios. A internet mudou a maneira do brasileiro se relacionar, Márcia? Eu acho que abriu mais uma possibilidade, né? Num tempo de tanta violência, de tantos medos, um tempo em que tudo cresceu muito, eu acho que as pessoas tenderam a se isolar, a ficar mais dentro de casa. E a internet foi uma ponte, uma ferramenta, né? Como vocês dizem, eu acho que muito útil nesse sentido. E como tudo na vida, é para o bem e para o mal. Sim. Então, nós estamos falando da internet como uma ferramenta para promover novos conhecimentos, novos encontros, que são necessários. Porque solidão é uma coisa e solitude é outra. E a gente tem que saber quando estar envolvido numa solidão, numa sensação de abandono, de não estar fazendo parte do mundo. E a internet abre esse canal com muita facilidade, né? E permite que você tenha os seus momentos de solitude. São aqueles momentos em que você está com você mesma, que você está mais criativo, que você está produzindo. Então, eu acho que é um bem maior que nós temos nesse momento, a possibilidade de ampliar o círculo. Porque, assim, a grande crítica era, você fica em casa isolado do mundo, falando com outro. Não é bem assim. Desde que seja uma ferramenta idealizada ou pensada para ampliar e integrar naturalmente. Mudou a forma de se relacionar, Beto? Ah, com certeza. As pessoas hoje, como a Márcia falou, né, elas estão muito mais propensas a interagir com ferramentas, até mais do que presencialmente. Então elas acabam muitas vezes usando ou aplicativos ou grupos de amizade para poder interagir com outras pessoas e ali se soltarem e saírem de um momento, de repente, de solidão após o rompimento de uma relação, de uma mudança de cidade, porque acontece também situações onde as pessoas mudam de cidade, localidade e não conhecem ninguém naquele novo lugar. Eu vivi isso quando eu cheguei a Santos. Quando eu cheguei a Santos, a sensação de você não ser da cidade é incrível, porque, por exemplo, hoje eu estou aqui há 6 anos, eu sei que para você percorrer Santos é muito fácil, né? E eu lembro nitidamente da minha chegada pelo Canal 2, e eu falava, gente, eu não conheço nada dessa cidade, eu não consigo andar aqui, eu não conheço ninguém. Por sorte, eu vim a trabalho, tinha uma amiga
de uma outra cidade que nós tínhamos trabalhado juntos e que estava aqui. Não fosse ela, eu me sentia perdida. Exatamente. Então as pessoas, baseado nessas dificuldades ou momentos de ruptura em suas vidas, acabam buscando essas alternativas mais virtuais ou interativas ou digitais para poderem criar uma nova rede de amigos ou de uma relação afetiva. Como é que surgiu o 013? Amigo 013? Esse grupo é um grupo que existe no Facebook, as pessoas não conseguem localizar porque ele é só via convite, a pessoa é convidada a entrar no grupo por alguém, indicado por um membro. Ele surgiu justamente de uma ideia que eu tive uma vez, que eu estava após o término de uma relação, eu não conhecia ninguém, os meus amigos todos casados, e eu não sabia mais, assim, eu ficava em casa ou então eu saía meio perdido, né? E aí um amigo, na época, falou assim, não, tem um grupo de amigos em São Paulo, mas era São Paulo, e eu fui interagindo lá e fui localizando algumas pessoas da cidade, que são amigos até hoje, que conheci dessa forma. E nós, um dia, vamos montar um grupo aqui em Santos, na região, né, da Baixada Santista, porque não existe nada parecido. E aí a gente foi convidando esse grupo que eu chamo de fundadores, eles foram trazendo novos amigos, até um ponto que a gente fazia isso pelo WhatsApp, só que ficou inviável. Né? Hoje então, são quantos integrantes do grupo? 470 pessoas. Há quanto tempo ele foi para o Facebook? 2 anos. Não, no Facebook, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Quase 500 pessoas em menos de 2 anos num grupo. Existe uma necessidade, né? Exato, tanto que eu criei o grupo administrando, depois eu chamei mais a Carla Borgonov, que é uma amiga, ex-aluna, uma grande amiga minha, e mais o Marcelo Gomes, nós 3 administramos aquilo ali, e às vezes a gente não dá conta. Sempre nossos horários de lazer, de intervalo, de almoço e tal, a gente vai lá dar uma olhadinha, ver se o pessoal está se comportando e pronto. Mas é um pouco interessante, é um laboratório muito interessante para conhecer o ser humano. E eu acho que vem de encontro aquilo que você falou no comecinho, Márcia, da solidão e da solitude. Exatamente, né? Porque nós somos seres gregários, nós precisamos do outro. Mas a sociedade, a evolução da sociedade, né? A evolução é muito boa pelas novas máquinas, pelas novas possibilidades, mas emocionalmente ela acaba prejudicando o indivíduo. Então, pela evolução, nós fomos nos isolando do mundo. Lá no comecinho eu falei, a violência é um dos motivos, outro é o cansaço, excesso de trabalho. Então, é um caminho de você continuar sendo um ser gregário, que é a nossa necessidade mais primitiva, né? Precisar do outro. Mas uma coisa que vocês falaram que eu achei muito interessante, um grupo de amigos. Muito diferente de um site de relacionamento. Sim. Não que não surjam relacionamentos, como o Alberto mesmo já me falou. Mas um relacionamento saudável, bom, com estrutura, com base, ele parte da amizade. Sim. Porque na amizade você se mostra para o outro, você é muito espontâneo. Diferente daquela idade antiga de que já que eu quero namorar, eu vou mostrar o melhor de mim. Então só mostra o melhor e deixa a sombra escondidinha. 50% é sempre bom e 50% vai ser todos mal, né? Nós, graças a Deus, temos a sombra, nossa parcela sombra. E num grupo de amigos, isso fica muito transparente, fica muito natural. Provavelmente devam nascer relacionamentos mais maduros, relacionamentos calcados naquilo que de verdade você vê no outro. E já surgiram relacionamentos? Já, então. Quando eu criei o grupo, nos meus estudos de doutorado, há muitos anos atrás, eu estudava a internet como forma de relacionamento das organizações com os públicos. Entre pessoas, foi uma experiência inédita. O que aconteceu? As pessoas entravam com o intuito de amizade, de formar amigos, porque as pessoas não tinham com quem sair, não sabiam onde que podia sair na cidade, a questão de ser isolado mesmo, né? Com o tempo, essas pessoas criaram vínculos afetivos, alguns de amizade muito forte, que as pessoas são amigos de confidência, e outros resultaram em namoro e até um recente casamento no grupo, inclusive com um futuro, uma criança já. Olha que bacana! É verdade, eu chamo de o primeiro bebê 013. O bebê 013. E aí, quando acontece esse relacionamento, em virtude de ser um grupo para amigos, para as pessoas se conhecerem, para não estarem sozinhas, essas pessoas que acabam se relacionando entre si, elas saem do grupo? Então, há essas duas situações. Por exemplo, tem um casal que um é fundador, inclusive, o Cláudio, né? E que ele conheceu a Paula no grupo.
estão lá, firme, namorando, no grupo, e atuam, e postam, e brincam, e saem, se divertem, dançam com a gente. E tem outros casais que preferiam sair do grupo, e se isolaram. Tem situações quando um dos parceiros fica no grupo, o outro sai, mas confia que o outro está lá dentro, conhece as pessoas. Conhece, né? Então, há essas várias situações, mas o comum é as pessoas saírem do grupo. Agora, há o que a gente brinca daqueles ocultos, né? Que a gente não sabe quem são e que acabam tendo um relacionamento e a gente não sabe se ainda permanecem no grupo, ou com o relacionamento, mas estão lá no grupo, tá? Vão, se divertem, dançam, aquela coisa Junto, toda. todo mundo junto. Todo mundo junto. Márcia, você também é terapeuta de casais, a gente está falando de relacionamentos que aconteceram a partir dessa amizade. Esse relacionamento que surge através da internet entre casais, ele é diferente? Eu não sei se seria diferente. O Alberto colocou uma coisa muito interessante. Se conhecem num novo momento, com uma nova ferramenta, e de repente voltam para o padrão antigo de casamento, de relacionamento. Do isolamento. É que nós nos bastamos, eu e Tuto e eu. E que está errado, né, Márcia? Exatamente, porque você... É aquela coisa muito antiga que a gente já nem fala mais, das duas metades da laranja, vamos nos complementar. E ninguém complementa ninguém se não leva em conta as circunstâncias da vida, da história, as necessidades. A amizade é um fator muito importante na vida das pessoas. Nós não damos o valor porque isso nunca foi muito analisado de repente, mas é com um amigo que a gente tem o remanso, que a gente tem o colo, não tem isso no parceiro. Não, e às vezes, eu vou até além, às vezes tem amigos que são mais presentes do que irmãos, por exemplo, na nossa vida, na parceria, eu sempre digo, os parceiros são íntimos, dormem junto, transam, ficam pelados. Mas tem que ter, numa parceria romântica, um guardadinho, um jardinzinho secreto de cada um. Sim. Porque senão isso vira moeda de troca, é muito perigoso. E dependência, né? Muito perigoso. Agora, com amigos, você não precisa disso. O amigo dá colo, o amigo te socorre, te chacoalha. Machuca, exatamente, te vê na dor, te vê na alegria. Então, a essência do grupo, que é a amizade, é um caminho que eu acho que não é um caminho sem volta, porque é um novo caminho, é uma possibilidade de um relacionamento mais saudável. Eu acho que o ponto mais importante desse grupo é essa possibilidade de ser amigos e ter os relacionamentos. Exato. Diferente do que a gente aprendeu historicamente. O casal se faz, aquele núcleo se isola. Sim. E aí a doença acontece. A doença que eu digo não é a doença física. É o isolamento social, né? Exatamente. O estrago. Eu acho que assim, por mais valioso que seja o doce, mais saboroso, se você põe num pote hermeticamente fechado e esquece lá, ele vai estragar. Sim, vai estragar. É isso que acontece com os relacionamentos isolados. Então, um grupo, independente do objetivo, participar de grupo, independente de ter um relacionamento, é a maneira mais saudável de se ter bons relacionamentos. Independente se esses relacionamentos evoluam para a intimidade ou não. É a tal história, foi bom enquanto durou. Exatamente. Né? Além de ter que ser convidado, existe mais alguma regra para participar do Amigo 013? Existe a regra de ser solteiro. Senão há um problema depois, né, de alguém ter confusão em casa. Então, a regra de ser solteiro é ser convidado. Os administradores acabam avaliando um pouco o perfil da pessoa, né, no Face. Quando a gente percebe que, de repente, há alguém até fake, a gente já conseguiu identificar e não entra no grupo. Então, a gente avalia e depois a gente autoriza e o padrinho, a madrinha, acabam apresentando a pessoa para o grupo virtualmente. E depois, nos encontros, essas pessoas chegam, são acolhidas, apresentadas e se interagem com todo mundo. No caso, eu estou pensando, você falando, eu pensei numa situação que remete, inclusive, a um dos objetivos. Por exemplo, um casal que chega em Santos a trabalho e que não conhece ninguém, né? Se sente perdido, não sabe o que fazer. Esse casal, ele pode ser acolhido? Então, nós discutimos isso no grupo. A princípio, nós preferimos não, porque pode ter alguma interferência de alguém dentro do grupo na relação daquele casal. Eles podem participar dos encontros sem problema algum. Como isso acontece? Pode. É um encontro num restaurante, numa casa noturna, então a pessoa pode ir sem problema algum. Mas na interação virtual, a gente preferiu não deixar isso acontecer. Agora, quem se conheceu dentro do grupo... Tudo bem. Ninguém vai pedir para a pessoa sair, né? Mesmo que esteja namorando com alguém ou tendo uma relação com alguém
alguém de fora do grupo. Aí é a consciência da pessoa de permanecer ou não no grupo. Mas ninguém vai excluir por isso, né? Por esse motivo. E a outra regra é morar na região 013. 013. Não adianta querer participar do 013 sendo 011, não, né? para isso a gente tem o 011. Exatamente. E abrimos o segundo bloco falando sobre saúde. Aliás, sobre um tema bastante importante, a vacina de HPV. O Ministério da Saúde ampliou a faixa etária de vacinação contra o HPV para meninos. O motivo é o início cada vez mais precoce da vida sexual. Antes, as doses eram oferecidas entre os 12 e 13 anos. Agora podem ser imunizados garotos entre 11 e 15 anos incompletos. Apesar da importância da vacina, que pode prevenir o câncer e dela ser de graça, acreditem, a procura ainda é muito baixa. Na Diretoria Regional de Saúde em Santos, onde ficam os estoques da vacina contra o HPV de toda a Baixada Santista, os lotes nem precisaram ser reforçados. Isso porque a procura pela imunização segue o padrão nacional, está abaixo do esperado. Há 3 anos, né, as meninas já são alvo dessa vacina e a cobertura fica em torno de 45%. E os meninos que começaram de janeiro para cá, está em torno de 16%. ONGs como o Rotary Clube Santos Boqueirão trabalham há 10 anos com campanhas educativas para incentivar a vacinação. Para a coordenadora do programa, o preconceito é o principal motivo para a baixa adesão, já que o vírus HPV é transmitido sexualmente. Foi bastante difícil no início por conta da aceitação, né, das pessoas, falta de informação, as pessoas não aceitarem, achar que você está incentivando a iniciação sexual ou então por problemas religiosos, não aceitar também essa vacinação. As meninas devem ser vacinadas entre 9 e 15 anos. A expectativa do Ministério da Saúde é imunizar 80% do público-alvo em ambos os sexos. As doses devem ser tomadas 2 vezes no intervalo de 6 meses e são gratuitas. Vai em qualquer unidade básica de saúde, né, que você está acostumado a levar a criança, seu filho para vacinar, leva a carteirinha de vacina para ser marcada e marcar os retornos, e é gratuita, né? O horário geralmente é de segunda a sexta, geralmente de 9 às 16 horas, com certeza é o horário de aplicação de vacina. Esta outra médica alerta que a vacina contra o HPV é a principal prevenção contra alguns tipos de câncer, principalmente o de colo de útero, que é a 4ª maior causa de morte por câncer em mulheres no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Mas não esquecendo dos outros tipos de neoplasias também onde ele está presente. 87% no canal anal, 44% em vulva, 56% câncer de vagina, 31% câncer de esôfago e 25% câncer de pênis. Viram aí o percentual altíssimo. Por isso que a prevenção é o melhor remédio. No Caderno Regional desta terça-feira, você vai ter todos os detalhes da participação da Portuguesa, a nossa briosa na Copa Paulista. O Caderno Regional começa às 7h30 da noite. E antes da gente voltar a falar sobre as novas formas de relacionamento com o avanço da tecnologia com a Márcia Tique e com o Alberto, eu queria repercutir com você a reportagem que nós assistimos, porque você faz parte do grupo de HPV do Rotary Clube Santos Boqueirão. Há 10 anos nós implantamos um projeto que foi visto com muita estranheza. Como é que você vai falar de doença e de sexualidade com crianças? Mas já se sabia da incidência de câncer altíssima a partir do HPV não identificado. E nesse momento surgiu a vacina, então vamos trabalhar em cima disso. E eu percebo que nesses 10 anos, a aceitação da discussão, mesmo porque publicamente os governos entraram nessa... Sim. Porque quando nós começamos o projeto ainda não tinha ação governamental em cima disso. Então foi facilitando. Apesar de estar facilitando, ainda existe muita resistência de se falar disso com crianças, com jovens. 11 anos são pré-adolescentes. Porque parece que você está estimulando a sexualidade precoce. Não, a vacina apenas é uma prevenção para uma doença. Porque quanto mais cedo
o jovem for Imunizado. inoculado, imunizado, mais o organismo vai absorvendo e ele vai ficando mais resistente à doença na vida adulta. Então é um projeto muito legal, mas independente do projeto, a vacina é uma coisa muito importante de se fazer. Estamos falando do HPV, mas vacinação de uma maneira. E nesse sentido, por mais mazelas que o nosso país tenha, nesse sentido nós somos muito privilegiados, né? Privilegiados. Nós temos toda a gama de vacinação à disposição da população. Mas você veja que abriram para meninos, aumentaram a faixa etária, porque as vacinas estavam sobrando. Por quê? Porque está ligada à sexualidade. Nós estamos falando de relacionamentos nesse momento, é um movimento sem volta. Também a questão da sexualidade, ir para a sala de jantar e para a televisão é um movimento sem volta. Então vamos nos prevenir. Para a sala de jantar, para a sala de estar e para o quarto. Os pais precisam conversar com seus filhos. Antes era no quarto, fechadinho, com a porta trancada. Não, papai e mamãe não praticam sexo, os filhos não são erotizados. Isso não existe mais e faz parte da educação sexual. Quanto mais falar, melhor, né? Exatamente. E a gente volta agora a falar sobre a nossa discussão central, que é o avanço dos relacionamentos a partir da internet. Nós temos uma pergunta no ponto. Pode colocar, por favor. É a Fabiana Garcia de Santos. É comum existir relacionamentos passageiros entre os membros do grupo e o clima continuar o mesmo? Então, já aconteceram algumas situações assim. Às vezes acontece de um deles sair do grupo, ou os dois saem do grupo, ou permanecem, como se nada tivesse acontecido. O mais comum são as pessoas continuarem. Porque, como eu falei, o intuito do grupo é a amizade. Então, as pessoas, assim, elas se sentem bem fazendo parte do grupo. Então, elas não querem abandonar aquilo. E elas acabam... O grupo é um extrato da sociedade. Então, elas acabam convivendo com aquela pessoa que elas tiveram um relacionamento mais rápido, mais casual, mas tentando se divertir, tentando viver da mesma forma. Mas isso acontece realmente. Isso acontece realmente. Márcia, a gente está aqui falando de relacionamento virtual, mas eu acho que é importante, assim como o Beto bem pontua, o relacionamento virtual é um primeiro passo. Ele não pode substituir o relacionamento pessoal. Eu acho que tem que ter uma mescla. A gente não vai mais tirar o computador da casa da gente. Aliás, está no celular, está no bolso, na bolsa, né? Está no relógio. Está no relógio. Então, assim, ter a mescla, né? A possibilidade de se relacionar. Porque o toque, o cheiro, com certeza o olho no olho, isso é muito importante. Mas eu só queria também voltar um pouquinho, até emendar nisso, o que o Alberto acabou de falar, né? Quando acaba o relacionamento? Quando perde o sentido para os dois. Se perde o sentido dos dois, os dois vão continuar a viver. É a história dos casais que se divorciam e ficam numa briga ferrenha, botando o filho no meio. Gente, aquele momento foi bom, mas acabou. Tudo acaba na vida em algum momento. Sim. Nós somos seres finitos, né? E se esvazia. Agora, que não é o caso do grupo que nós estamos falando, que eu estou conhecendo e estou amando, mas enfim, a questão da internet, das facilidades, das mídias, às vezes acaba atrapalhando os relacionamentos, não porque ou se fica só no real ou fica no virtual. A questão do controle, eu acho que isso tem mais a ver com os WhatsApps da vida, Facebook. Hoje, de 10 casos de casais que a gente recebe para trabalhar, 8 têm problemas a partir das mídias sociais. Porque acaba virando uma arma de controle de um e do outro. Quando, na verdade, a ideia não é essa. Não, a ideia é ser um campo para expandir a vida, para expandir os relacionamentos. Né? Exatamente. Agora, os casais acabam se esvaziando, porque se falam 10 vezes por dia, então quando se encontram à noite, depois de um dia de trabalho, já sabem tudo da vida de um do outro e acaba ficando as pequenas picuinhas, né? Para quem curtiu, de quem curtiu, para que foto olhou. E hoje a gente tem recursos de saber quem olhou, quem não olhou. Gente, é impressionante. Hoje tem recurso até para saber o que escreveu, né? Exatamente. Então, se você usar aquilo para o crescimento da relação, para ampliação do ser individual, gente, é uma maravilha. Beto, como é que funciona a programação de eventos do Grupo 013? Então, esse é o lado que todo mundo espera.
Nós temos eventos, encontros, que a gente chama de encontros de tempos em tempos. Normalmente, às vezes, a gente sai para dançar em alguma casa noturna e tal, ou vai para um restaurante ou para um bar, tem a noite da pizza, já fizemos churrascos. Vamos comemorar os 2 anos do grupo agora com happy hour, né, em um lugar que a gente está escolhendo. Então, assim, a gente sempre tenta. E tem uma coisa que a gente chama de encontro relâmpago. É um post que vai circulando e vai sendo renovado praticamente todo dia, que alguém vai para um determinado lugar, lá, eu estou aqui na praia pegando sol, quem quiser vir, estou aqui. E as pessoas vão e se encontram. Que barato! E postam fotos daquilo ali, se divertem. E é pessoas que às vezes nem conheciam os outros, então elas não se conheciam entre si. Ah, você está aí, eu vou passar aí, vamos tomar um coco juntos. Amplia a rede de relacionamento. Amplia. Então é super legal, e a gente percebe que as pessoas vão pondo fotos, e aquilo ali já não depende mais do nosso estímulo, da nossa motivação para que isso aconteça. Naturalmente, as pessoas estão mostrando ali, ó, eu estou dentro do grupo, estou com esse espírito, estou fazendo amigos. E estou feliz. E estou feliz. Isso é uma coisa super interessante, que nós ouvimos vários depoimentos, tanto eu quanto os outros administradores, a gente recebe essas informações dos membros, que eles estão, quem está lá dentro do grupo e participa, está feliz. E saíram de situações, inclusive, de depressão. Depressão medicamentosa, controlada por medicamentos, elas conseguiram sair daquilo graças ao grupo. Olha que barato. É uma coisa super interessante. Faz todo e sentido. que nos realiza todo dia naquele trabalhinho de olhar se está todo mundo ali brincando, se está se divertindo, colocar posts inteligentes, com enquetes inteligentes. A gente tenta criar um ambiente de discussão, inclusive do nosso papel de gênero, inclusive, na sociedade e tudo mais. Então, é muito engraçado. As pessoas realmente gostam. Quem está dentro do grupo gosta. É engraçado. Eu acho que só a atitude de entrar, se permitir entrar, já está dando um passo em busca de alguma coisa que satisfaça, que dê prazer, que deseje. Você falou de depressão, né? Qualquer outra doença, não vamos, só para usar a palavra depressão, que até nós temos, parece que assim, uma linha na vida. Todos nós. Um lado é eros, alegria, movimento, encontros, e o outro é tânatos, doença, isolamento, depressão. Nós devemos estar sempre caminhando, buscando a nossa, puxando para o lado do eros. E eu acho que esse tipo de grupo, aliás, qualquer grupo de amigos, e aí é um grupo mais amplo, possibilita que você ande para o lado de eros, da alegria, do movimento. Então, só a pessoa querer entrar e se permitir fazer parte, já é terapêutico, entendeu? Eu comparo, por exemplo, eu pertenço a uma associação que é o Rotary Clube de Santos. A gente tem um companheirismo, aquela aquela interação, aquela alegria de participar de um projeto na comunidade e tudo mais. De fazer o bem, né? Fazer o bem, aquilo gera amizade para a vida inteira. Objetivo, então, eu meio que levei um ideal, uma parte do ideal rotário para dentro do grupo, dessa coisa de... E nós temos algumas ações, por exemplo, nós tivemos a quermesse da Casa da Esperança, sexta-feira. São João da Esperança. Eu levei 30 013 para ele lá. Eles foram, eles compraram ingresso, eles quiseram participar. Eles foram... Então, ou seja, a gente também acaba tendo esse lado de se preocupar com a cidade que a gente vive e com as coisas que acontecem no nosso município. Fazendo jus ao 013. Ao 013, né? Olhando ao redor. Eu gravei um live antes de entrar no ar e uma das pessoas que eu fiz a enquete foi o Nasson, que é o nosso câmera. Ele hoje é noivo, vai casar esse ano, e eu perguntei pra ele o que ele acha desses relacionamentos. E esse é o Nasson, ó, pessoal. E ele disse que ele, na época dele, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, mas tinha o Orkut, né? Essas novas redes sociais são o Orkut melhorado? Evolução, né? Começou lá atrás, a possibilidade da gente falar com o outro, encontrar amigos que estavam longe, né? Já teve um antes do Orkut que eu já esqueci. Antes, já pôs lá no... A gente tinha na época, tinha era o ICQ, mas antes do ICQ ainda tinha, era o videotexto. Videotexto, as pessoas conversavam pelo videotexto, elas se conheciam. Mas antes disso, tinham as mensagens dos jornais, que as pessoas anunciavam, olha, eu sou um senhor de tantos anos, sou solteiro, quero conhecer moças e tudo mais. Ou seja, só foi mudando a tecnologia, evoluindo. Então, o Orkut, ele era uma ferramenta que acabou ficando ultrapassada no sentido de tecnologia, foi substituída pelo Facebook, né, como rede social, como mídia social, e os aplicativos de relacionamento acabaram virando pontos de paquera que antigamente eram os bares, eram os shoppings, eram o cinema, aquela coisa toda. Uma coisa interessante, isso que você falou,
E a enquete na sua apresentação, só se conhece através da internet? Não, você só vai conhecer gente legal presencialmente? Não. Você viu que você colocou como está bem equilibrado, né? Sim. Um pouco no trabalho, está bem Sim. 20% aqui, 25% ali, 20, né? 24. Está bem equilibrado as novas formas de conhecimento. Isso diz o quê? Que nós temos que estar em todos os lugares e nos envolvermos com todas as nossas possibilidades. Não, eu só fico em casa. Não, eu só aceito conhecer alguém num barzinho à noite. Não, só vou encontrar... Permita-se abrir o leque, né? Eu acho que a grande mensagem é o permitir-se, né? Permitir-se. Eu acho que esse é o grande legado. Ontem chegamos ao último bloco do programa falando de política nacional. O ex-ministro Antônio Palocci foi condenado a 12 anos e 2 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação se refere à Operação Lava Jato e inclui ainda o pagamento de uma multa de pouco mais de R$1 milhão. Palocci foi ministro da Fazenda no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da Casa Civil durante o governo de Dilma Rousseff. O ex-ministro está preso desde setembro de 2016 e o período já cumprido será descontado da sentença final. Atualmente, Palocci negocia um acordo de delação premiada com a força-tarefa da Lava Jato. Além do ex-ministro, Moro condenou também o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, a 12 anos e 2 meses de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Os ex-marqueteiros das campanhas presidenciais do PT, João Santana e Mônica Mouro, por lavagem de dinheiro, ambos receberam penas de 7 anos e 6 meses de prisão, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, por corrupção passiva, 6 anos de prisão. Mais notícias da política nacional e da região você encontra no Santa Portal. O endereço já está aí também na sua tela. E agora a gente vai falar um pouquinho da nossa região, porque o período de férias está chegando. Na próxima semana, para a maioria das crianças, começam as férias e um dos pontos mais visitados aqui é o Orquidário. Mas preste atenção, o preço do ingresso foi reajustado. Os detalhes com a repórter Bianca Midledge. Os ingressos passam de R$ 5 para R$ 8 e o combo, que dá direito à entrada nos 2 parques, passou de R$ 10 para R$ 12. Mas tudo isso tem um bom motivo. Quem vai contar pra gente é o Márcio Paulo, que é chefe de parques e proteção à vida animal da Prefeitura de Santos. Márcio, então esse dinheiro, esse aumento aí tem um bom motivo? Tem sim. Esse dinheiro vai ser aplicado na manutenção dos parques. No dia 5 de junho, nós tivemos a aprovação da lei da criação do Fundo de Preservação dos Parques. Essa lei nos permite que todo o dinheiro da bilheteria seja investido na nossa manutenção. Então os parques vão receber uma pintura, conservação, recuperação de pisos, no aquário, por exemplo, troca de vidro de alguns peixes. Isso tudo vai ser investido, vai ser devolvido à população como retorno. A expectativa de arrecadação é de quanto? No ano passado, por exemplo, foi de 2 milhões. O ano passado nós tivemos 2 milhões, o reajuste, se nós fizermos uma conta linear de 60%, nós teríamos 60% nesse valor, o que daria algo em torno de 3 milhões e 200, né? Mas nem sempre é assim, você depende do turista, efetivamente, que vem nos visitar. As gratuidades continuam em alguns casos? Continuam, sim. Maiores de 65 anos, menores de 8 anos, pessoas com necessidades especiais, todos esses ficam isentos. Também guias de turismo, enfim, tudo que a lei nos autoriza. E o horário de funcionamento continua o mesmo, é de terça a domingo e eles fecham na segunda-feira? Fecham segunda-feira para fazer a manutenção, aquela manutenção que pode prejudicar a visita dos turistas, então a gente deixa o dia de segunda-feira reservado para isso. Apesar dos pesares. O horário de funcionamento do Orquidário é das 9 da manhã às 6 da tarde. Já o aquário, de terça a sexta-feira, funciona das 9 da manhã às 6 da tarde. Aos sábados, domingos e feriados, das 9 da manhã às 8 da noite. E voltamos a falar das novas formas de relacionamento com o avanço da tecnologia. Hoje comigo a psicóloga Márcia Ticchi e o professor de administração da Unifesp, doutor em comunicação social e administrador do grupo Amigo 013, Alberto Claro. Volto a este bloco perguntando. As pessoas, como eu disse lá no primeiro bloco, a pesquisa que foi feita, a maioria das mulheres, a maioria das respostas vieram de mulheres, né? É um percentual de 52 por 48.
As pessoas que hoje buscam a internet, elas têm menos vergonha, vamos dizer assim? Homens e mulheres. Quando eu pergunto às pessoas, eu digo homens e mulheres. Existe menos, eles têm menos um preconceito com eles mesmos? Eu acho que quando a gente está falando de internet, eu não está falando de um grupo como esse, né? Não tem preconceito se dá certo. Se entra numa roubada, ou se tem algum problema, aí fica quietinho, né? Mas eu acho que as mulheres usam mais como uma ferramenta, um espaço de transição para ampliar do que os homens. Os homens meio que, veja bem, gente, de um modo geral, estacionam na internet. Talvez por timidez ou porque eu tá na rua caçando, me passe a imagem de realizado, de resolvido. Então, o homem meio que se esconde atrás da tela. A mulher até usa, mas ela usa para sair de lá. Um determinado momento, ela quer sair de lá. Então, eu escuto muita história de que, a gente está se relacionando pela internet, se conheceu, gostoso, mas ele nunca aceita um cafezinho, ele tem resistência. O homem tem mais resistência de sair do virtual para o real. A mulher já tem esse anseio. E como administrar uma relação assim virtual, Márcia? Ela tem futuro? Acaba não tendo, né? Porque frustra. Mas como nós temos, infelizmente, ao mesmo tempo que eu digo que nesse aspecto a mulher é mais ágil, mais decidida, a mulher ainda tem um problema, tem um gene lá romântico, né? Então eu vou insistir que uma hora ele dá certo, exatamente. E isso acaba gerando muita decepção, muita frustração. Porque chega uma hora... Isso eu acredito que tem muito a ver, principalmente com casais de uma faixa mais madura, com medo do encontro real, ainda por conta dos tabus que, historicamente, limitam a sexualidade masculina. Então, o homem acaba ficando com medo de se expor a uma situação e não dá conta, o que é totalmente fantasioso, Sim. né? Porque a gente nasce sexualizado e morre sexualizado. Mas tem um padrão na cabeça dos homens que às vezes impedem que eles partam para a realidade. Com medo de não dar conta, e dão sim, porque o dar conta não significa ter uma relação sexual igual a gente imagina, não. Significa ter o toque, ter o beijo, conhecer, olhar no olho. A cumplicidade, o companheirismo, isso, né? A conversa, né? Que é o que o grupo dele dá. Ele permite que as pessoas se conheçam e vão criando uma confiança no outro, né? Então, provavelmente, qualquer relacionamento que saia de lá vai sair com uma base. Aliás, todo relacionamento tem que ter como base a amizade. Se não tem amizade... Não dura. É fogo que apaga. É fogo que apaga. No grupo 013, a maioria é homem ou mulher? A maioria é mulher. A maioria é mulher. E os homens, então, como é que se comportam? No início, nós tínhamos aí o ideal de ter um equilíbrio, né? Então, quando alguém ia apresentar um amigo novo no grupo, a gente sempre falava, tem que ser um homem e uma mulher. Só que com o tempo, as pessoas começaram a ter dificuldade de apresentarem homens. Então, elas falaram assim, olha, eu tenho amigas legais, gente boa, que são muito inteligentes, resolvidas na vida, mas eu não tenho um homem assim para apresentar. E aí a gente acabou mudando a regra e, pode apresentar individualmente sem problema algum. E com isso a gente resolveu esse problema das pessoas que estavam fora do grupo querendo entrar e não tinham um par para entrar. Mas os homens realmente, mesmo na participação do cotidiano do grupo, nas postagens, nos comentários, eles têm uma participação menor mesmo. Não é só no número, mas sim na atitude. Nos eventos também? Nos eventos... Também, mas acaba sendo um pouco mais equilibrado, mas no grupo em si, a mulher é muito mais participativa. Mas nos eventos eles acabam indo com intenção de conhecer, até porque alguns já firmaram amizade e até querem conhecer até os outros homens, como amigos mesmo, bater papo e a gente fazer se time encontra. De futebol. Organizar o futebol, né? Exato, mas acontece isso mesmo. Tem pessoas lá que gostam de surfar, eles vão surfar, outros vão andar de bike e as coisas acontecem. Então, assim, mas a mulher é um número maior mesmo e ela é muito mais participativa. Agora, há homens dentro do grupo também que se posicionam.
que falam da esperança de encontrar uma parceira e falam do perfil da parceira que gostariam, reclamam dos perfis que encontraram até hoje, então eles acabam se expondo um pouquinho também, o que é saudável, porque gera uma conversa ali, e como a maioria se conhece, até vira um pouco de debate, tira um sarrinho, tira e vai, fica brinca, leve, faz campanhas para arrumar namorada para e aquela coisa toda. Então, essa é a alma do grupo, né? Mas falar verdade de uma maneira leve é muito bom. Muito melhor, né? Leve, muito melhor. Ainda há muito machismo, então, a gente pode compreender assim? Eu não sei se a gente fala machismo, mas as mulheres ainda supervalorizam o papel do homem na vida delas, apesar de serem executivas, de dirigirem trator, de trabalharem no porto. De fazerem 3 jornadas. É uma herança, é o que eu falei, tá lá, ainda tá no gen, de que eu só sou válida se um homem me desejar. Porque quando, na verdade, o movimento tem que ser bilateral, né? Nós nos completamos, nós nos desejamos, nós nos admiramos, principalmente. Beto, como é que você consegue controlar, junto com seus 2 outros parceiros, que ninguém fuja às regras do 013, por exemplo? Então, são todos adultos, né? Então, em primeiro lugar, são adultos e tem a conduta social normal, extra internet. As regras são simples, então são fáceis de seguir. Mas quando alguém destoa, por exemplo, com alguma... Uma postagem, por exemplo. Até um assédio um pouco mais... A gente entra lá, inclusive no inbox da pessoa, chama a pessoa para uma conversa, fala, olha, não é legal, se a pessoa continuar, a gente simplesmente exclui do grupo. Mas isso aconteceu uma vez até hoje, que a gente teve que tomar essa iniciativa. Porque as pessoas, como eu falei, com o tempo elas vão se conhecendo, e aí não precisa ter as pessoas vão quebrando as barreiras e vão interagindo um pouco mais. Então, há pessoas ali que os grandes amigos de hoje delas, as pessoas conheceram dentro do grupo. Eu mesmo, vários amigos e amigas que hoje convivem no meu cotidiano, eu conheci pelo grupo. E as pessoas falam isso e ressaltam isso. Isso é muito bacana. Quando você imaginou o 013, você disse no começo do nosso programa que você tomou essa iniciativa porque você saía de um relacionamento e precisava construir um novo círculo social. 2 anos depois, como é que você vê o crescimento dessa semente que você plantou? Para mim é um orgulho, né? Assim, eu até me emociono porque eu vejo pessoas que eram solitárias, sozinhas, por opção ou por condição, e de repente elas começam a sair, se arrumam melhor, se resgatam a autoestima, fazem amizades. Dessas amizades surgem projetos, até profissionais, sociais, de vida. Então, para mim, isso aí está mais até do que eu esperava, tanto de mim quanto da Carla, do Marcelo, que a gente se dedica mais ao grupo no cotidiano. Isso, para nós, é uma alegria, assim, uma realização. Então, você vai ter mais uma realização, quer ver? Põe no ponto para mim o recado. Não tá? Quem é que falou? A Bia Cunha ligou pra gente e disse que sofria muito preconceito e que a partir do Amigos 013, muita coisa mudou na vida dela. Ela agradece a você. O que mais que ela falou? Que cada vez mais o 013 está expandindo os seus objetivos, já chegando em ações sociais. A Bia é uma das mais participativas, sem ela querer muito participar. Porque às vezes ela fala, realmente, eu não sei se eu vou, não sei o que, mas ela acaba indo. Então, ela realmente é um exemplo, né? Um exemplo de participante. A gente está chegando no fim do nosso programa. Eu queria muito agradecer, Márcia, a tua participação, obrigada, as tuas colocações. Eu acho que foi um bate-papo muito importante, muito interessante. Eu acho que aqui fica o recado que eu disse no bloco anterior. O ser humano precisa se permitir. Quando ele se permite, ele consegue evoluir. Com certeza. Né? Muito obrigada pela tua participação. Obrigada a vocês pelo convite, estou sempre à disposição. Beto, parabéns pelo teu trabalho, pela tua iniciativa, pela disposição em, diferente de muitos homens, se lançar a alguma coisa desconhecida e disso promover o bem entre as pessoas. Eu acho que isso independe de gênero, né? Ser homem ou mulher. O fato é que o ser humano ele precisa entender que ele tem que interagir com outros seres humanos. É a nossa essência, é a nossa maior virtude, né? Ninguém vive sozinho numa ilha, né? Pois é. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Amanhã vamos falar sobre saúde bucal. Tudo o que você precisa saber vai ser debatido com o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, Cláudio Miyake,
e com o presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, Wilson Chediek. Nosso WhatsApp já está liberado. Não esqueça também de curtir a nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos, e a nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Aliás, no Santa Portal você pode acessar blogs dos mais diversos assuntos. Tem textos sobre cinema e cultura, mundo pet, porto, tecnologia e esporte. É só acessar. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.